O santo do dia 15 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Teresa d'Ávila e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de outubro. A segunda filha de um judeu convertido, Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, Teresa Chances de Carpella d'Ávila Almada, nasceu em Ávila no dia 28 de março do ano 1515, no século XVI. A infância feliz, passada junto com os irmãos, primos, a deixa fascinada por romances de cavalaria após a morte em batalha de seu irmão mais velho, Giovanni, no ano de 1524, no século XVI. E a perda de sua mãe, Beatriz, a jovem, foi enviada para estudar no mosteiro agostiniano de Nossa Senhora das Graças. Ali foi atingida por uma primeira crise existencial. Após uma grave doença, regressa à casa do pai, aonde assiste a partida do seu querido irmão Rodrigo para a colônia espanhola no ultramar, no ano de 1536, no século XVI. Foi atingida pela chamada Grande Crise. Amadureceu e firme decisão de entrar no mosteiro com os carmelitas da Encarnação de Ávila, mas o pai se recusa e Teresa foge de casa. Acolhida pelas freiras, chegou à profissão em 3 de novembro do ano de 1537, no século XVI. Sua saúde logo se deteriorava novamente, apesar do consequente retorno à família. O caso é julgado desesperado. Santa Teresa d'Ávila, levada de volta ao convento, aonde as freiras começaram a preparar o seu funeral. Explicava-se, porém, em poucos dias, a paciente volta à vida, parcialmente liberada dos compromissos da vida e de clausura devido à convalescência. De caráter alegre, amante da música e da poesia, da leitura e da escrita, vai tecer dessa rede de amizades, polarizando-se de um torno de si várias pessoas desejosas de conhecer, mas em breve ela perceberá esses encontros como motivo de distração e da tarefa principal da oração. Experimentará a sua segunda conversa. Meus olhos caíram sobre uma imagem. Ela representava o Nosso Senhor coberto de feridas, e assim olhei para ela. Me senti todo emocionado. Me joguei aos pés dele, em prontos, e implorei que me desse a força para não mais ofendê-lo. As visões e êxtases representaram o capítulo mais misterioso e interessante da vida de Santa Teresa d'Ávila, na autografia escrita por ordem do bispo. Em outro texto e carta, descreve várias etapas das manifestações divinas, visíveis e auditivas. Ela é vista levando, desmaiando-se,
permanecendo-se morta. Fé, e assim Brenini retrata por volta do ano de 1650, no século XVI, na estátua de Santa Maria della Vittoria de Roma. Essas manifestações corresponde a um grande crescimento espiritual que Teresa, naturalmente trazida à escrita e à poesia, vai derramar em seus textos místicos entre os mais claros poderes poéticos da escrita. Não compreendida nesta sua intensa espiritualidade e considerada por alguns dos seus confessores até vítima de ilusões demoníacas, apoiada pelo jesuítas Francisco Borgia e pelo frade franciscano Pietro de Alcântara, que dissiparão as dúvidas dos seus acusadores. Teresa sente que deve refundar o Carmelo para remediar uma carta desorganização interna. No ano de 1566, no século XVI, o superior-geral da ordem autorizou a fundação de vários mosteiros em Castela, incluindo 2 conventos de carmelitas decalcadas, e assim surge o convento Medida a Malagon Valdonix no ano de 1568, no século XVI, Toledo em Paterna no ano de 1569, no século XVI, em Salamanca no ano de 1570, no século XVI, em Altorides no ano de 1571, no século XVI, em Sorgoia, em Bélias de Sivra, no ano de 1574, no século XVI, em Sória, no ano de 1581, no século XVI, em Burgos, no ano de 1582, no século XVI, e entre outros. Decisivo, no ano de 1567, no século XVI, foi ao encontro de Santa Teresa d'Ávila, um jovem estudante Salamanca, recém-ordenado sacerdote, com o nome de João da Cruz. O jovem assumiu a roupagem escalize e acompanhou e fundar a sua viagem. Junto, eles superaram vários eventos dolorosos, inclusive divisões dentro da ordem, até acusações de heresia. Eventualmente, Santa Teresa d'Ávila prevalecerá com o nascimento da ordem reformada dos carmelitas decalcadas. A obra mais famosa de Teresa é certamente o Castelo Interior, itinerário da alma que busca de Deus, por meio de 7 passagens particulares da elevação, laudeadas pelos caminhos da perfeição e pelos fundamentos, bem como por muitas máximas, poemas e orações incansáveis, apesar de sua saúde precária. Santa Teresa d'Ávila morreu em Albas de Tonore no ano de 1582, durante uma de suas viagens. A Virgem Doutora da Igreja ingressou-se na Ordem Carmelita em Ávila, na Espanha, e tornou-se mãe e mestra de uma das observâncias muito rigorosas, e preparou em seu coração o caminho de aperfeiçoamento espiritual, sob o aspecto de uma ascensão
gradual de alma de Deus, para reformar de sua ordem, e suportou a mais tribulações, que sempre superou com um espírito invencível. Também escreveu livros imbuídos de elevada doutrina, carregada de sua profunda experiência, canonizada no dia 12 de março do ano de 1622, no século XVII, pelo Papa Gregório XV. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de outubro. Em Eclés, na Síria, o falecimento São Barcés, bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano 379. Em Trasvés, em Gália, na Bélgica, o falecimento de São Silvestre, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano 480. Em Kistelring, na atual Alemanha, o falecimento de Santa Tecla Abade, faleceu de morte natural no século VIII, no ano 790. No mosteiro de Trefx, na Sicília, hoje na Polônia, o falecimento de Santa Edvíges, religiosa, cuja memória é celebrada no dia seguinte. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1243. Em Torres de Vedras, na cidade de Portugal, o falecimento do beato Gonçalo de Lorde, cuja memória é celebrada em Portugal no dia 27 de outubro. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1422. Em Ishi, no Japão, o martírio do beato Brancas Kaufyan Altmohan e seu filho Tiago Martins morreram martirizados no século XVII, no ano de 1619, pela ordem do imperador japonês, com ódio contra a Igreja Católica. Em Valência, na Espanha, o martírio do beato Narciso Bart-Blester, presbítero da Companhia de Jesus, morreu martirizado no século XX, no ano de 1939. Morreu pela perseguição e da Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Brages, perto de Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Cipriciano Algorietes Torredaniano, religioso da Ordem dos Pregadores, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de outubro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da oração.